comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, se você foi perdoado, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é a igreja. Então, você tem um compromisso com a verdade. E nós clamamos desde já que você possa estar, então, participando conosco aqui, né? Discutindo, conversando, mandando o teu WhatsApp para nós aqui. E aí nós vamos estar agora num novo mês conversando sobre um tema riquíssimo. Nós vamos, na realidade, falar sobre os frutos do Espírito, né? Ou o sabor da vida. Mas aí são muitos aspectos, são muitas coisas para a gente discutir. E se você participar, então, amado, aí é que o debate ficará bastante rico. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e aí nós te abençoamos. Eu sou o pastor Carvalho, da Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte, e nosso parceiro de sempre aqui, pastor Franco Júnior. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, pastor Carvalho, aos nossos ouvintes. O pastor falou aí nos frutos do Espírito. Ou será que seria no singular, hein, pastor? Será que seria o fruto do Espírito? A gente vai tentar responder a essas e outras perguntas ao longo do programa, né, pastor? Amém. Que bom, né? Então, amado, olha, assim nós vamos sempre conversando, nós vamos sempre batendo um papo, e aí eu queria que você, então, convidasse aí o seu irmão do coração, né? O seu irmão em Cristo, aquele que você entende que também precisa estar constantemente sendo alimentado, como nós, pela verdade da palavra de Deus, não é isso? Então, fica conosco, né? Não sai daí não, vamos continuar conversando sobre essas coisas que nos enriquecem bastante, né? Deus seja louvado por isso. Fica conosco, amado. Do Senhor, eu não temerei.
Ok, estamos de volta então. Mais uma vez, obrigado por sua audiência, né? Um abraço então aí para os jovens, né? Saniele e Emanuel, que estão nos assistindo aqui. Um abraço bem forte para vocês. Irmão Petrônio também, Deus te abençoe. E todos os demais que estão aí nos ouvindo, mas ainda não mandaram o seu alô aqui para o nosso WhatsApp da rádio. Então Deus esteja te abençoando, que você esteja participando. Mas então, amado, olha, presta atenção. Esse mês de outubro nós queremos falar a respeito de frutos do Espírito, né? E aí eu penso, pastor Franco Júnior, que frutos, nessa analogia da palavra, tem a ver com uma espécie, digamos assim, ó, se você planta uma árvore na sua casa, você provavelmente tem dois interesses nessa árvore. Ou você quer que de fato ela te dê sombra, ou você tem uma expectativa que ela venha te trazer algum fruto, algum benefício. Raramente iremos plantar uma árvore se não for por esses dois motivos, não é verdade? Então, nessa analogia de frutos do Espírito, nós refletimos na nossa vida cristã. Porque se tem uma coisa que pode ser um perfeito sinalizador, por quanto você crê em Jesus Cristo e participa da sua obra, são exatamente o resultado disso que foi chamado aqui de frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Mas o importante é que, nessa analogia, nós então entendemos que é preciso, né, que durante a nossa vida cristã, essas coisas comecem a ir sendo desenvolvidas fazendo uma analogia com uma árvore. Até porque você não planta a árvore num dia e no outro você já vai colher o fruto dela. Essa árvore precisa começar a coletar alguns nutrientes do solo, ela precisa se alimentar, ficar robusta, e aí na estação apropriada, os frutos do Espírito, ou os frutos dessa árvore vão brotar de uma forma natural. Então, amado, olha que interessante. Por exemplo, se nós considerarmos aqui a mansidão como sendo o fruto, né? Imagine, isso vai ter que aflorar na estação apropriada, que é a estação diante de um possível conflito que você esteja passando, né? Então, em meio ao conflito, você provavelmente terá a oportunidade de exibir esse fruto, né? Mas se não conseguirmos no conflito ter a devida paz para expressar a mansidão, o perdão e tantas outras coisas semelhantes, isso demonstra que a nossa árvore, né, ainda não alcançou a condição apropriada para isso, e ela precisa então de mais nutrientes, ela precisa então de raízes mais profundas, e essa talvez seja uma das possibilidades. Uma raiz não muito profunda, não é verdade, pastor Franco Júnior? E aí, como é a analogia da parábola do semeador em relação a isso? Quem não tem raiz profunda, o que é que acontece com eles? Será facilmente cairá, se perderá, não produzirá frutos, né, pastor? Eu acho que quando a gente fala sobre essa vivência no Espírito, e não é só nós que pensamos, também é próprio Paulo quem vai dizer isso. Uma das preocupações que se tem muito, ou deveria se ter muito hoje, seria essa vivência no Espírito, né? E o que a gente escuta muito são pessoas questionando: será que é possível viver nessa plenitude? Será que é possível nós vivermos de forma no Espírito? E as pessoas às vezes confundem um pouco viver numa plenitude do Espírito com perfeccionismo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, pastor? Eu acho que é possível a gente viver, mas a gente precisa ter cuidados aí com a nossa vida espiritual. E quando a gente vai observar como nós temos vivido, esse estilo de vida vai começar a determinar que tipo de fruto nós vamos produzir na nossa vida e na vida do outro. Então eu acho que a primeira coisa, como a própria parábola começa a nos ensinar, que nós temos que nos preocupar é com o alicerce. Que tipo de alicerce nós estamos fazendo, qual é o tipo de solo que nós estamos tratando e que semente nós estamos plantando. Porque creio que nós estamos sempre plantando na nossa vida, na vida do próximo e, consequentemente, nós estaremos também sempre colhendo. A questão é o que nós temos colhido, né?
Exatamente. Então, amado, mas sabe o que é que eu acho que também acontece, pastor Franco Júnior? Quando nossas raízes não são profundas, né, nós tendemos talvez a vacilar facilmente. Então imagine aí uma árvore da qual você cavou ao redor e cortou as raízes dela. E eu estou considerando aqui uma árvore que não tem a raiz pivotante, tá? Mas aquelas que têm raízes longitudinais, né? E aí você cortou ao redor dela as raízes. No primeiro vento, o que é que vai acontecer com essa árvore? Muito provavelmente ela vai tombar, ela vai cair porque não tem sustentação. Então, assim na vida cristã também, amado ouvinte, nós corremos o risco de não mantermos o nosso equilíbrio e a nossa sustentação se as nossas raízes não estiverem adequadamente fortalecidas, desenvolvidas, para que a gente possa, então, manter-se em pé durante o vendaval, né? Essa é a grande dificuldade, né? Então, amado, preste atenção uma coisa. O que é que acontece com as pessoas que têm dificuldades em se firmarem, né? Em estarem com essas raízes? Elas tendem a mudar de posição facilmente. Interessante, pastor Franco Júnior, que isso não é aceitável em lugar nenhum, não é verdade? Então, observe uma coisa. Na vida social, vamos falar, não que vamos falar de futebol, mas vamos contar o exemplo. Se o cara é torcedor de um time, aí o time dele perdeu 3 vezes consecutivas e ele diz assim, não, agora eu vou torcer outro time, né? O que é que as pessoas normalmente costumam fazer com essas pessoas que mudam de posição, né? É o chamado vira-casaca, não é isso? Então isso é aceitável naturalmente? Não tem essa aceitação de pessoas que são inconstantes, né? Que uma hora ele está com um posicionamento e por algum motivo ele muda o seu posicionamento. Mas é interessante que a Bíblia também diz isso, né? Deus não tem prazer nessa inconstância. Aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Eu ia fazer exatamente essa analogia. Então, se nem na vida secular as pessoas aceitam esse tipo de coisa, muito menos uma postura diante da palavra de Deus, né? Nós não conseguimos aceitar essas coisas como sendo algo que podemos manter. Então, precisamos estar firmes naquilo no qual nós somos orientados a respeito da palavra de Deus, né? Porque quando não temos essa firmeza, é claro que não tem como ter uma expectativa de bons frutos para essas pessoas, né? Olha, se você não consegue sequer aprofundar suas raízes e adquirir os devidos nutrientes, a expectativa que temos é que essa árvore será uma árvore, digamos assim, que não vai conseguir produzir e apresentar bons frutos, não é verdade? Então eu quero mandar mais um abraço aqui para o nosso irmão Cláudio e Josclei, né? Está ali sintonizado conosco. Um abração bem grande para você, amado. Deus te abençoe. Deus te faça sempre prosperar, né? Esse casal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela audiência mais uma vez. Pastor Franco Júnior. Olha, quando a gente fala do fruto do Espírito, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente deveria compreender antes de nós irmos para lá, né, pastor, era entender um pouco por que Paulo escreveu essa carta e alguns aspectos dela, porque às vezes a gente pega essa parte somente, chega no capítulo 5 ali, e diz, então o fruto do Espírito é esse, aí começa a falar, e muitas vezes a gente não sabe qual é a ideia que Paulo tem na mente. O que é que Paulo pensou quando escreveu aquilo, qual era o objetivo dele, e o que é que significa cada uma daquelas palavras, né? O que é que ele quer trabalhar ali. Só para dar um exemplo, ele tem 2 palavras ali bem próximas que às vezes se confunde, né? Amabilidade e bondade. Uma outra palavra que às vezes a gente não tem uma compreensão é quando ele vai falar de mansidão ou de domínio próprio. Uma vez levei uma série a igreja falando sobre esse tema,
domínio próprio, acho que 90% das pessoas não tinham ideia do que é que Paulo tinha em mente quando ele estava utilizando essa expressão. Então eu acho que é muito, muito bom a gente começar a entender ali, antes de tocarmos só diretamente no fruto do Espírito e falar dos 9 itens, a gente começar a ter uma ideia aqui do que é que Paulo tinha em mente, né, pastor? Para que as pessoas, os nossos ouvintes, possam ter uma compreensão melhor do que é o sabor da vida. E começar a desfrutá-la de forma saudável, plena e com alegria. Muito bem, então deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor, porque acabamos fazendo o seguinte, para o nosso ouvinte, nós ainda não mencionamos absolutamente nada sobre livro, não é verdade? É verdade. Então nós estamos falando sim de fruto do Espírito, né? Para aqueles mais conhecedores da Bíblia, eu já sei onde está, né? Mas é porque de início nós estamos comentando aqui a respeito que nós vamos abordar isso, mas ele está diretamente relacionado à constância daquele que crê, né? Então, aquele que não tiver uma boa constância, aquele que não tiver, de fato, assim, um aprofundamento nas suas bases, ele não vai conseguir produzir frutos. E, de um modo geral, como é que nós esperamos ou temos as expectativas que as pessoas no corpo de Cristo, chamado igreja, possam produzir um aprofundamento das suas raízes, possam produzir uma árvore de tronco mais robusto, né, e capaz de produzir os devidos frutos? Bom, existem algumas alternativas aí, não é, pastor? Mas entendemos que cada membro, ao participar do corpo de Cristo, ele não pode ser aquele membro, tipo assim, participante indireto quase, né? Pô, eu vou até nos cultos, né? Que é lá, eu vou no culto de oração e tal. Ele precisa, na realidade, se envolver na aquisição do conhecimento a respeito da pessoa de Deus, conhecer os atributos de Deus, entender o que é a igreja, compreender o que é a Bíblia e compreender tantas outras coisas relacionadas assim à vida cristã. Porque pela falta de conhecimento, a própria palavra de Deus nos diz o quê? Por falta de conhecimento, o povo perece, né? Então, para que você não pereça, para que você não esteja passando por essa situação na qual você, analisticamente falando, como uma árvore, né, de repente não foi capaz de se desenvolver, nós queremos estimular você a buscar o aprofundamento do conhecimento bíblico. Porque muitas vezes nós estamos, por exemplo, participando de uma igreja por motivos errados. Ainda ontem eu comentava lá na igreja com alguns irmãos, certa vez em Fortaleza, com um amigo de infância, ele me convidou para ir na igreja que ele estava participando. E quando saímos de lá, ele me fez a seguinte pergunta: e aí, o que você achou da igreja? Talvez ele esperasse que eu fosse criticar a igreja ou coisa parecida, mas eu disse o seguinte para ele: amado, antes de responder isso, eu preciso te perguntar duas coisas. Primeiro, há quanto tempo você está nessa igreja e o que te trouxe para essa igreja? E aí, pastor Franco Júnior, amado ouvinte, ele me respondeu o seguinte: eu estou há uns 3 meses nessa igreja e eu estou aqui porque o meu filho veio para um culto de jovens, ele se identificou, muito louvor, animado, meu filho começou a participar e assim nós viemos para cá porque o nosso filho queria estar aqui. Então eu disse o seguinte: olha, se você está nessa igreja por causa do seu filho, você está com um motivo errado na igreja. E nessa motivação errada, dificilmente você vai ser uma árvore frutífera. Você está ali, na realidade, para tentar resguardar o seu filho, para tentar manter o seu filho num caminho cristão, o qual você mesmo não está sendo capaz de trilhar esse caminho. Então, as pessoas não se enganem, amado ouvinte. Coloque as suas razões pessoais à prova. Por que você participa de alguma igreja? Alguns vão dizer assim: olha, eu estou nessa igreja porque ela é mais próxima da minha casa. E todas as outras coisas que concernem ao corpo de Cristo, a uma
igreja em si, acabam ficando sem importância. Então, perguntas do tipo: essa igreja prega verdadeiramente a palavra de Deus, né? Uma palavra que leva para o ouvinte uma necessidade de arrependimento, arrependimento dos seus pecados, dos seus caminhos maus, né? Leva para esse ouvinte, na realidade, uma promessa de salvação na pessoa de Cristo. Ou é uma igreja, né, motivada por uma mensagem coaching, né, uma mensagem, olha, nada contra a profissão em si, né, eu até acho que ela é muito importante, e no contexto empresarial principalmente, né, tem a sua validade. Eu estou apenas fazendo uma analogia que essa não deve ser a principal característica de uma igreja. Mas a igreja precisa levar uma mensagem que seja cristocêntrica, falar da pessoa de Cristo. É assim que eu entendo que se você estiver pelo motivo correto numa igreja, você será capaz de crescer. Segunda coisa que eu disse para ele foi, eu digo, olha, 3 meses é um tempo muito pequeno para você avaliar uma igreja. Se você não pode em 3 meses, muito menos eu com uma visita. Mas assim mesmo, quando abriram-se as cortinas daquele anfiteatro tão escuro, né? Tão cheio de luzes, quando acabou o culto, e aí é verdade que eu olhei assim para a aparência da grande maioria das pessoas, e amada, eu posso dizer assim, bom, é verdade que eu nunca vi Cristo fisicamente, né? Cristo fisicamente não é esse Cristo que a gente conhece dos pintores renascentistas, mas em termos do que a pessoa é capaz de passar, dos seus valores pessoais, através, digamos assim, da sua aparência, né? Então, nosso modo de vestir, nosso modo de falar, né? Isso representa muito dos nossos valores mais internos. E aí eu disse, olha, muito superficialmente, sem julgar ninguém, assim, há um grande grupo de pessoas ali que não me parecem, de fato, né, que elas estejam muito semelhantes a Cristo. Mas glória a Deus por isso, elas estão aqui e eu espero que elas consigam caminhar e progredir em direção à medida da estatura de Cristo, né? E assim, essas pessoas possam estar envolvidas na igreja. Então, amado, preste atenção. Avalia-se a ti mesmo com relação a esse equilíbrio, né? Você é constante na sua vida cristã? Você tem, digamos assim, focado, eu entendi quais são os princípios e os padrões de uma igreja que eu devo buscar. E aí, ainda que vizinho à minha casa tenha uma igreja, se ela não tiver esses padrões que a Bíblia recomenda, eu preciso ir, nem que seja para a igreja mais longe. Mas o que vale é o quê? Que essa igreja pregue e mantenha os princípios da palavra de Deus. Mas tem uma coisa que eu vou comentar e o pastor Franco Júnior vai nos ajudar. A questão é, se você não tiver raízes profundas, você vai estar desqualificado para fazer uma análise desse padrão de igreja. Então, o que falarem lá na frente, você vai simplesmente dizer amém, né? E aí nós vamos encontrar, então, as pessoas no contexto da igreja, em busca daquilo que é muito superficial. Essa igreja é parada, essa igreja não grita, essa igreja, né, não tem uma música assim, assada, e nós estamos em busca de sensacionalismos ou de ações sensitivas, né? Eu tenho que sentir alguma coisa através dos meus órgãos, né, de sensação, tato, audição, emoção ou coisa parecida, né? Isso é verdade? Faz sentido isso, pastor Franco Júnior? Sim, hoje a gente pode perceber que existe uma busca muito grande por essas sensações, essas emoções na igreja. E a gente escuta com muita frequência quando as pessoas dizem, eu não senti Deus hoje. Como se o culto fosse sensitivo, né, pastor? E na verdade nós não temos que sentir Deus, eu sempre repito isso. O que nós precisamos é compreender, é pela fé e não pelos sentidos que nós o adoramos.
Essa questão dos sentidos está diretamente ligado ao como eu estou naquele momento, ao que é que eu estou passando. Então, se eu chego mais frágil emocionalmente, há uma possibilidade de alguém me induzir às lágrimas e eu confundir isso com a operação, com a ação do Espírito Santo. E aí a gente às vezes está muito sensitivo, está muito voltado para os nossos sentidos, quando na verdade o que nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. E aí o que a gente começa a perceber também, pastor, é que muitas pessoas buscam desesperadamente algo que a palavra de Deus já nos prometeu. Interessante que o salmo mais conhecido dos crentes, quando fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo crente, eu acho que, creio eu, conheça o salmo. Mas o salmo termina dizendo, de nada terei falta. Mas a gente olha para dentro da igreja e a quantidade de pessoas orando, que na verdade são pedintes, eu quero, eu preciso, confundem desejo com necessidade, e Deus está para suprir as nossas necessidades e não os nossos desejos. E então as pessoas às vezes não conseguem ter uma vida santa, uma vida equilibrada, uma vida que vale a pena ser vivida, porque ela está sempre com o olhar naquilo que ainda está lhe faltando, ela está sempre buscando aquilo que não tem, ao invés de procurar verificar aquilo que o Senhor tem lhe dado e tem lhe dado com abundância, Ele tem lhe dado na medida correta. As pessoas às vezes perguntam muito assim, é possível viver dessa forma? E as pessoas, o que as pessoas mais buscam? Paz, alegria, um bem-estar com todos. Todos nós necessitamos disso, todos nós buscamos isso. E aí as pessoas se perguntam, mas como a gente vai viver? E quando a gente começa a ensinar alguns princípios da palavra, começa a doutrinar essas pessoas pela palavra de Deus, as pessoas começam a dizer, mas isso não é possível, como que eu vou dar a outra face? Mas as pessoas não conseguem compreender que tudo isso não é mérito nosso, e isso é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, nós precisamos colaborar, e vou dizer isso com cuidado, porque isso aqui não envolve salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, conforme diz Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Mas essa transformação requer de nós uma busca pela santidade, que o Espírito Santo possa operar nas nossas vidas, e nós precisamos colaborar com isso. Então nós vamos precisar da margem, da liberdade para que o Espírito Santo possa usar a nossa vida. Eu digo muito, pastor, às vezes eu repito isso com uma certa frequência, que existem 4 áreas no nosso coração e que nós precisamos ter esse conhecimento. A primeira área do nosso coração é aquela que eu conheço, é aquela que a minha família lá em casa conhece, a igreja conhece e Deus conhece. A segunda área do meu coração é aquela que eu conheço, é aquela que Deus conhece, é aquela que a minha família lá em casa conhece, mas a igreja não conhece. Existe uma terceira área no meu coração. Eu conheço, Deus conhece, a igreja não conhece e a minha família lá em casa também não conhece. Existe uma última área no coração que Deus conhece, a igreja não conhece, a minha família não conhece e em algumas vezes nem eu mesmo conheço, mas Deus conhece. E aí a gente precisa estar constantemente dando liberdade ao Espírito Santo para que não haja portas, para que não haja empecilho, para que Deus possa agir e se manifestar em todos os níveis da nossa vida, no nosso coração, de onde procede ali as nossas ações, os nossos desejos, as nossas vontades. E quando isso não acontece, a gente acaba correndo atrás do vento. Aí é o que Salomão vai falar, que é vaidade, a vida tudo é vaidade, é correr atrás do vento. A gente vive correndo atrás de coisas inúteis que não vão produzir o benefício necessário para a nossa vida. Então eu acho que, e Paulo começa a falar aqui algumas coisas sobre como é possível, de fato, viver uma vida plena, com alegria, com tudo aquilo que nós necessitamos, ter gozo, paz, alegria no espírito, viver em contentamento, viver bons relacionamentos uns com os outros, viver uma comunhão santa
com os irmãos da igreja, com a família, tudo isso é possível. E às vezes as pessoas tendem a não acreditar nisso, porque dizem, mas como é difícil as amizades, como é difícil a família, e começa a colocar empecilho, e a grande pergunta que nós temos feito que precisamos fazer é como nós temos contornado essas dificuldades. Será que nós temos tido habilidade apenas humana para contornar essas habilidades? Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Se não é contra carne e contra sangue, como é que eu posso tentar vencer ou superar esses obstáculos humanamente, com técnicas humanas? Então eu acho que uma grande dificuldade que as pessoas têm é de compreender que a nossa vida ela tem um prisma espiritual que a maioria dos irmãos, infelizmente, esquece, deixa de lado, como se nossa vida fosse apenas material, física, e que tudo que a gente tivesse de fazer é no campo humano. Isso, olha, é depender às vezes da sua própria força, né? E aí, enquanto não tivermos essa compreensão, amado, nós vamos estar sujeitos a essa questão que eu vou chamar de imaturidade, né? Então, uma árvore imatura, ela não vai produzir frutos. E aí, amado, nós precisamos compreender que quando fazemos parte da igreja, de fato nós temos um dono, né? E aí, antes de sermos da igreja, nós também tínhamos um outro dono, tá bom? Então é uma questão de, digamos assim, quem tem sido dono e senhor da tua vida? Fica conosco, sai daí não. Chorando, acalenta, ele é tudo pra mim. Eu tenho um dono, com ele tenho paz. Quem mexer comigo vai correr perigo. Mexeu com meu pai. O meu pai é dono do universo, manda até no inferno, o seu poder não tem fim. Sabe o futuro, não se esquece de nada, pelo poder da palavra que ele diz comanda tudo. Mas sabendo disso, ainda tem uns atrevidos querendo mexer comigo, pensando que estou só. Eu te aconselho a sair bem de fininho, mas se tu mexer comigo, é mexer, tu vira pó. Eu tenho um dono e ele cuida de mim. Se está frio, ele esquenta, chorando, acalenta, ele é tudo pra mim. Eu tenho um dono, com ele tenho paz. Quem mexer comigo vai correr perigo. Mexeu com meu pai. O inimigo já tentou de tanta coisa pra mexer com minha pessoa, mas ele nunca consegue. Usa magia, misticismo, idolatria, demônio todos os dias, mas no final ele perde. Sou protegido, sem ter nem guarda-costa. Tem anjos em minha volta e meu pai comigo está. Pode amarrar meu nome na boca do sapo, ele vai morrer queimado, Satan em mim não pegará. Eu tenho dono e ele cuida de mim. Se está frio, ele esquenta, chorando, acalenta, ele é tudo pra mim. Eu tenho um dono, com ele tenho paz. Quem mexer comigo vai correr perigo. Mexeu com meu pai. Quem mexer comigo vai correr perigo. Mexeu com meu pai.
Amém, amados. Estamos de volta, né? Então, querido, como você que está nos acompanhando, esse é o programa Coluna da Verdade. Eu sou o pastor Carvalho, da Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte, e comigo aqui, pastor Franco Júnior, da Igreja Gileade de Juazeiro do Norte. E aí esse programa Coluna da Verdade tem sempre abordado temas da Palavra de Deus que possam ter aplicação prática na nossa vida. E aí essa série que vai começar a partir de hoje esse bate-papo inicial dos temas, nós estamos começando então a argumentar que para ter frutos do Espírito é necessário que você seja bem nutrido como uma árvore cujas raízes se aprofundaram profundamente, né, e conseguem obter os melhores nutrientes, conseguem obter água com facilidade. Assim essa árvore fica pronta, fica preparada para no momento oportuno ela gerar o fruto. Então, em contraposição a isso, nós estamos comentando aqui sobre algumas pessoas que não conseguem manter, digamos assim, esse equilíbrio, essa fidelidade, manter-se na realidade fiel. Então as pessoas vão estar de repente mudando de uma situação para outra. E é isso que o apóstolo Paulo começa argumentando então em uma carta que ele escreve para uns irmãos os quais ele tinha pregado para eles. E esse povo tinha crido. Mas aí agora a gente vai ver o quê? Esse pessoal começa então a vacilar, a querer mudar para um evangelho que Paulo vai chamar de outro. E aí como é que essas pessoas então poderiam se manter estáveis, fiéis, para que produzissem os frutos dos quais temos expectativas de acordo com a palavra de Deus? Bom, Paulo então vai começar a conversar com eles e demonstrar e questionar na realidade o porquê eles mudaram tão rapidamente. Amado, então faz a sua autoanálise, diga uma coisa, como tem sido a tua vida cristã, né? Por quantas igrejas você já passou, né? Aí olha, eu já passei por algumas igrejas, mas todas elas por questões de fato assim superiores. No caso, eu sou de Fortaleza, me converti por lá e permaneci lá na mesma igreja até o dia que o Senhor me trouxe para cá. Então, vindo para cá, era impossível continuar, né, participando da mesma igreja tão distante. Aqui me envolvo com outra igreja e assim Deus foi me levando de um lugar para outro, né? E tendo já morado em alguns lugares, né? Ou alternado o lugar de moradia entre Fortaleza e Cariri. Nesse sentido, nós fomos forçados a mudar de igreja, não é isso? Até o dia no qual, de fato, Deus começou, numa dessas mudanças, a nos apresentar a igreja que participamos hoje, a igreja congregacional, a conhecemos em Fortaleza. E assim temos sido fiéis, né, a essa igreja e temos, no nosso entendimento, mantido um crescimento constante ali, a ponto de que, a princípio, nós éramos membros da igreja e hoje Deus nos confiou pela sua graça e misericórdia o pastoreio de uma dessas igrejas locais e nós damos graças a Deus por isso, né? Então, amado, nossa motivação aqui é que você seja alguém também envolvido em um processo de desenvolvimento contínuo, para que não esfrie aquela ideia do primeiro amor, não é verdade, pastor Branco Júnior? Então, cara, muitos vêm lá, estão animados com o primeiro amor, e o que é que de repente acontece? O cara esfria, ele começa a desanimar, e tudo isso por falta de um entendimento melhor de como o Senhor pode operar nas nossas vidas. Eu creio, pastor, que um dos motivos grandes do esfriamento, primeiro é falta de oração. Ninguém pode se sustentar espiritualmente se não for à base de oração. E às vezes as pessoas acham que podem se fortificar estando se envolvendo na igreja, né? É muito comum, às vezes, eu aconselhar algum pastor quando ele tem problemas com algum relacionamento
de algum irmão na igreja, e ele diz assim, eu acho que eu vou dar esse ministério para ele, eu vou ocupar a pessoa com isso. E eu sempre digo que às vezes a gente se preocupa muito mais com a treliça do que com a videira. E aí às vezes a gente esquece que nós temos que estar enxertados na videira. Não adianta uma treliça muito bonita se você não tem uma videira que dê frutos. E assim são as pessoas. Treliça de pau d'arco, né? Bem invernizada. Não adianta ter tanta beleza, tanta qualidade, quando a pessoa não tem vivência ali no Espírito Santo. Então, às vezes, as pessoas acham que um cargo, alguma atividade vai fazer com que a gente possa crescer. Eu conheço uma pessoa que constantemente estava se lamentando porque não tinha cargos, e dizia que estava morrendo e que queria se envolver e que não se sentia parte da igreja, porque não tinha cargos na igreja. E o meu questionamento sempre era se essa pessoa tinha uma vida de oração, porque se não tiver uma vida de oração, é uma questão de tempo ela começar a desanimar, a esfriar, o que nós começamos a falar, a perder o primeiro amor, porque aquela pessoa vai apenas se condicionar a trabalhar, mas sem um motivo real, ou pelo menos o motivo correto. Talvez o motivo seja o status, seja o glamour, sejam as luzes, sejam os holofotes, sejam os aplausos, sejam aqueles tapinhas nas costas, mas a gente precisa compreender que quando nós trabalhamos na igreja, tudo é para a glória de Deus. Aliás, até fora dela, né? Deveria ser. O que Paulo vai nos dizer, com mais ou bebais, é tudo para a glória de Deus. E aí o que a gente encontra nesse esfriamento, acredito que em primeiro lugar, pastor, é uma falta de uma vida de oração. Aí quando eu falo isso, não é aquela oração de que eu vou comer, vou ali iniciar a refeição, vou orar, vou dormir, eu vou orar. Eu acho que isso acaba sendo repetitivo e tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que não é válido. Eu estou dizendo que a gente tem que ter cuidado para não cair naquilo que o próprio Senhor Jesus diz, para não usar de palavras repetidas. E às vezes a gente está usando as mesmas palavras repetidamente de manhã, de tarde, de noite, mas não tira um momento com uma intimidade com o Senhor. Então, como nós vamos nos fortalecer? Eu acho que outro motivo de nós não termos uma vida santificada, diferenciada, cheia do Espírito, é porque muitas vezes nós oramos, e até oramos muito, mas Tiago diz que às vezes oramos mal, porque quando oramos e pedimos para o nosso próprio deleite. Então nós não permitimos que o Espírito Santo possa produzir em nós aquilo que ele deseja produzir. Então nós ficamos nessa relutância. Paulo vai dizer que a carne milita contra o Espírito. E aí às vezes a gente lê a Bíblia, a gente está numa vida na igreja e está cometendo algumas falhas, alguns erros, alguns até pecados, né? Então eu acho que o motivo disso, pastor, é porque nós não oramos como convém, é porque nós não temos uma vida de oração e é porque nós não permitimos que o Espírito Santo nos molde, porque ele está sempre fazendo isso, constantemente. A palavra de Deus diz que o Senhor que nos comissionou e iniciou a boa obra, irá aperfeiçoá-la. Aperfeiçoar não é assim, eu vou ali, vou apertar o parafuso e pronto. Aperfeiçoamento, ele é constante. A nossa regeneração, assim como a nossa santidade, é um processo até a volta de Cristo. Então eu acho que é por aí, pastor. O problema de nós termos essa falha, essa queda, essa diminuição naquilo que nós deveríamos ser para a obra do Senhor, eu creio que é por aí. Então, pastor, olha, duas coisas com relação a isso, né? Eu penso que isso está envolvendo exatamente a questão da oração que você falou e, em paralelo, né, a questão da aquisição do conhecimento. Então, por exemplo, algumas coisas me parecem não tão lógicas como se falam. Por exemplo, alguns dizem, olha, você precisa orar de madrugada porque a fila é menor, é mais curta, né? Deus vai ouvir sua oração se for de madrugada, né? O que é que o senhor diz a respeito disso, pastor? Bom, se o Senhor não determinou um local para fazer oração, uma certa mulher, quando o Senhor encontrou a mulher samaritana, naquele momento existiam ali dois momentos de oração, né? Era o local de oração dos judeus e oração dos gentios, dos samaritanos, uma vez que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Então existiam ali dois lugares que eles oravam. E ela faz ali uma análise dizendo que os poços e os ensinos, ambos foram Moisés que deixaram. Deixou os dois. Os poços, o modelo, as leis,
Mas agora existia 2 locais de oração. Então ela vai perguntar isso. Então, qual vai ser o local de oração? E o Senhor Jesus vai dizer, haverá um dia que nem é aqui, nem é lá. E quando ele diz isso, é porque ele está falando que o local de que nós devemos orar é o que ele ensina quando nós devemos orar, entrar no nosso quarto em secreto e fazer oração ao Pai. Isso significa intimidade. Às vezes as pessoas acham que ali é porque é segredo, e na verdade, quarto secreto é intimidade. Assim como um casal que vai para o quarto secreto, ele vai ter intimidade, né? A palavra lá, né, pastor? Segundo os estudiosos, diz que é uma palavra, digamos assim, quarto secreto, né? O Tameion seria aquele local que você tem na sua casa, onde às vezes você até, digamos assim, guarda aquilo que você quer que as visitas não vejam, né? É o quarto que você não abriria para muita gente. Então ele é secreto nesse sentido. E ele é íntimo também nesse sentido, no qual ele não é uma exposição para qualquer pessoa. Então, é lógico que o que está apontando, quer dizer que eu tenho que orar lá no quartinho da bagunça, né? Essa não é a ideia, mas a ideia é que você tem que orar num quartinho tão reservado quanto, né? Sim. No qual você pudesse ter, então, acesso ao Pai. Uma outra coisa que eu queria dizer é, se para adquirirmos nutrientes, né, uma árvore precisa aprofundar suas raízes, e o cristão, para amadurecer, para ficar no ponto de frutificar, também precisa adquirir conhecimentos. Porque na maioria das igrejas, as escolas dominicais, né, tem esse aspecto, digamos assim, de falta de compromisso. Você começa o semestre ou o trimestre, né, na escola, aquele bom grupo, aí vai minguando aparentemente, não sei se isso ocorre na minha, e de repente as pessoas não têm esse estudo sequencial. Você conhece algum profissional que se graduou em qualquer área, que ele fez assim, bom, eu fui na aula apenas no dia que eu quis, né? O que eu não quis e não aprendi, não tem problema, eu pulei, comecei lá na frente, e no final peguei o meu título. Então vamos trazer isso para a vida cristã. Você começou a escola dominical, abandonou. Começou um outro assunto no outro trimestre, você começou, abandonou, mas no final você diz, bom, eu fiz todos eles e estou maduro. 4 minutinhos, né? Como é que o senhor responde para os nossos ouvintes isso, pastor? Bom, eu acho que existe uma dificuldade de algumas pessoas, pastor, em ter uma compreensão, ou pelo menos uma aplicação prática de muita coisa do que a Bíblia nos ensina. O que eu acho fantástico nas cartas paulinas é que ele começa transmitindo, inicia aqui sempre falando da forma doutrinária, teológica, mas ele sempre conclui ali com a aplicação prática daquilo ali. E às vezes as pessoas, penso eu, tem alguma dificuldade. Vou dar um exemplo aqui, pastor. O texto que nós vamos aqui trabalhar esses dias está mais voltado aqui, aliás, especificamente ao capítulo 5, a partir do versículo 22 e 23. E aí Paulo está falando aqui, por exemplo, do amor. E as pessoas têm uma grande dificuldade em compreender amor, porque na visão dessas pessoas, amor ainda está falando daquele amor eros, daquele amor que o marido sente por uma esposa, ou amor filéus, aquele amor do pai por um filho. Deixa isso aí para o dia apropriado, pastor. Eu só estou dando alguns exemplos, porque ainda falta um tipo de amor, né, pastor, a gente falar, que é o que tem aqui, mas as pessoas acabam não tendo uma compreensão correta do que é que significa amor. Então, quando ele diz assim, que o fruto do Espírito é amor, então automaticamente as pessoas associam amor com aquele desejo de um homem pela mulher, e não é isso que a palavra de Deus diz. E às vezes as pessoas, por não ter essa compreensão, acham difícil e abandonam aquilo ali. Então acredito que tem 2 aspectos. Às vezes, uma dificuldade em quem transmite, um outro aspecto seja em quem recebe essa informação. Essa dificuldade em perceber ou buscar essas informações para poder aplicá-la. E aí eu creio que cabe a quem está transmitindo a diminuir essa distância, e aí acho que, por exemplo, nós temos aí John Wesley, quem fazia isso com muita maestria, de pegar temas muito complexos e transformá-lo de uma coisa simples para que muitas pessoas possam aplicá-la, absorver. Outro é C.S. Lewis, né? Que tem uma grande facilidade em pegar questões muito complexas e apresentar de forma muito simples para aqueles que ouvem ou leem os seus escritos. Sim, mas então significa que
a pessoa precisa ter um compromisso maior com essa aquisição de conhecimento. Sim. Independentemente, digamos assim, do artifício, do quanto alguém tem essa habilidade, como os autores citados aí, para abordar o tema, nós precisamos, como cristão, nos envolver e buscarmos isso. Amém? Então, voltaremos já já. Fica conosco aí em nome Legislativo do Congresso Nacional, número 22, de 2014. Publicação no Diário Oficial da União. Edição de número 13, seção 1, página 3, do dia 20 de janeiro de 2014. Gospel FM 103,7. Jeito novo de fazer rádio. Tenha atitude, mude sua vida na Profit Academia. Musculação, zumba, jump, fit dance, muay thai, boxe e jiu-jitsu. Disponibilizamos personal trainer e infraestrutura diferenciada. Venha nos fazer uma visita, mensalidade a partir de R$60. Profit Academia, performance inteligente. Funcionamos de 5 da manhã até as 23 horas. Abrimos sábado e domingo. Rua Posidônio Bem, 397, Lagoa Seca. Fone 2131-1307. 2131-1307. Profit Academia. A Clínica de Dentistas Especializados Orto Vital tem o prazer de anunciar a sua mais nova filial, a Clínica Mais Sorrisos. As duas oferecem o serviço e a qualidade que você já conhece, com um ambiente moderno e agradável. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Somos especialistas em transformar sorrisos. Venha você e traga toda a sua família. Trabalhamos com os mais diversos serviços: próteses, restaurações, extrações, canais, todo tipo de aparelho ortodôntico e os mais modernos serviços de botox, preenchimento, bichectomia, lipo de papada e muito mais. Aproveite as nossas condições especiais. Telefone 999460361. Estamos localizados na Rua São Pedro, 542 e 794, no centro de Juazeiro do Norte. Orto Vital e Mais Sorrisos, sendo usados por Deus. Digite fmgospel.com.br. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. Bem-vindo ao novo normal. A vida não será mais a mesma, mas quer saber? O mundo sempre esteve de malas prontas para a mudança, em direção a dias melhores. E dessa vez não será diferente. Nesse novo normal, o valor das coisas será fora delas e dentro de nós. E estaremos ao seu lado, na formação de um novo você, o seu melhor eu. Mega Vestibular Digital 2020.2. Inscreva-se. Unileão, com você sempre. Todo mundo ouve. FM Gospel. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Muito bem, amados, nós estamos de volta, né? E aí nós queremos então te agradecer mais uma vez pela sua audiência aqui conosco, né? Agradecer sempre a parceria aqui do pastor Franco Júnior e agradecermos a Deus, porque um dia ele nos encontrou num estado descrito pela Bíblia como sendo um local semelhante a um charco de lodo, né? E nós estávamos atolados nele. E aí, amado, nós fomos resgatados desse lugar. Observa o que a palavra de Deus diz conosco. Diz que estando nós nesse charco de lodo, ele nos amou assim como estávamos, né? E aí ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Lá nesse charco de lodo, nós não tínhamos firmeza nos pés, não tínhamos como nem estarmos nos sustentando direito.
Mas quando Deus nos transporta para o reino do seu amor, além de nos limpar, Ele firma os nossos pés sobre a rocha. Então, querido, que maravilha isso! Então não dá para levar uma vida cristã de brincadeira, né? Uma vida infrutífera, uma vida, como diz no popular, ao Deus dará. Eu vou aqui no sabor de Deus, né? E costumamos às vezes fazer coisas e dizer que foi da vontade de Deus, foi da vontade de Deus, quando na realidade a nossa própria vontade está imperando, né? Está sendo aquela que domina a situação, né? Então vamos ouvir uma música que eu acho muito linda, eu espero que você também. E após isso vamos fazer uma reflexão da palavra que tem a ver com tudo isso que nós falamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro de Gálatas, tá? Então, já, agora, depois dessa música aqui, ouça conosco. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que
Reflexão da palavra. Amém, amado. Então eu convido você para abrir aí a sua Bíblia, né? Ou ligar, se ela está no celular, o livro, na carta de Paulo aos Gálatas. E aí olha o que essa carta fala de interessante aqui para nós. Paulo começa a carta falando para aqueles irmãos a quem haviam se convertidos a partir do seu testemunho, dizendo assim, olha, Paulo, apóstolo da parte de pessoas, Paulo, apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai. E aí, após dessa saudação, amado, olha que interessante, Paulo começa a carta chamando a atenção ou advertindo aqueles irmãos e mostrando uma certa frustração ou decepção dele. Olha como ele diz no verso 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dizemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, ou o favor de Deus, ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Né? Então, mas eu vou parar aqui para já fazermos algumas reflexões. Né? Olha como Paulo está advertindo aquelas pessoas e questionando por que vocês estão saindo de algo que foi ministrado, que foi ensinado para vocês, né, para um contexto totalmente diferente. Né? É o que ele está dizendo aqui, olha, eu estou surpreso disso. E detalhe, Paulo considera que essa mudança ocorreu rapidamente, ou seja, árvore, você nem conseguiu se desenvolver. E você agora já está adotando outras coisas. Lembra quando, de repente, alguém começa a te discipular, a falar de Cristo, te levar para um contexto de igreja, aí já vem aquele outro lá que rapidamente te convence, né, a sair desse que está te ensinando ou te preparando para um outro contexto. Né? E Paulo está mostrando uma grande surpresa nisso. E por que isso ocorre? A causa aqui é por conta de algumas pessoas que estão produzindo o que Paulo chamou de perturbação. Porque essa perturbação perverte o evangelho de Cristo. Amado, fala sério. Que tipo de evangelho você gosta de ouvir? Um evangelho cuja essência é apresentar Cristo como Senhor, Salvador dos pecadores, como aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, como aquele que tem poder de matar alma e corpo. Então esse é o evangelho que, falando da pessoa de Cristo, requer de cada ouvinte, de cada um que vem adotar esse evangelho, requer dessas pessoas a necessidade de arrependimento do pecado. E quantas vezes talvez estejamos buscando uma igreja que não aponte o meu pecado, que não me afronte, uma igreja que fale apenas coisas agradáveis ao meu ouvido. Eu quero aquela mensagem positiva,
aquela mensagem que diz que eu vou vencer, aquela mensagem que fala de promessas de Deus para a minha vida. É isso que eu quero. Eu não quero chegar numa igreja e ouvir uma mensagem na qual eu me enxergo na contradição dos valores os quais aquela palavra está pregando. Eu não quero estar numa igreja que, quando é apresentada a palavra de Deus, os meus erros são salientados. Eu quero estar disperso em meio a uma multidão na qual ninguém perceba. Pega aquelas 4 óticas que o pastor Franco Júnior mostrou ainda há pouco, né? Eu vou chamar, na realidade, de óticas de personalidade. É a essência do seu caráter. Então, há uma ótica daquelas ali que talvez nem você mesmo, como ele falou aqui, se não me engano, era a última ótica, nem você mesmo sabe quem você é, embora Deus conheça. E é por isso que Deus, de fato, não nos abençoa em tudo aquilo que nós queremos. E é por isso que também não há interesse da parte de Deus em nos abençoar em prol dos nossos próprios valores e egoísmo. Porque com certeza nós iríamos produzir males com isso. Então o desejo de Deus é nos abençoar naquilo que nós somos capazes de fazer prosperar o reino de Deus sobre a terra e a representação da imagem de Deus através de nós. É nessas coisas que Deus vai nos abençoar. Mas aqueles que pervertem o evangelho facilmente envolvem aqueles que estão no processo a quererem mudar. Olha, não vá mais àquela igreja, vá para outra, porque a outra ali é assim. Só tem uma coisa que talvez você deveria considerar. Se alguém chamar a atenção para o fato de que a sua igreja possivelmente não está apresentando um evangelho cristocêntrico. E aí vale a pena então investigar. Tá, e onde é que tem um evangelho cristocêntrico, né? Então, meu conselho é que você, em qualquer igreja que entrar, não entre simplesmente na expectativa de que essa igreja não apresenta nenhuma falha. Todas as igrejas terão falhas, por um princípio natural, até mesmo, digamos assim, do contexto mundano, no qual o princípio da qualidade diz que se um dos elementos, né, do processo produtivo ou do produto não tiver qualidade, o produto final também não terá qualidade. E sabemos que igreja é formada por pecadores. Então não encontraremos, como o pastor Franco Júnior falou ainda há pouco, né, aquele absolutismo da perfeição. Nós precisamos encontrar pessoas falhas, capazes de reconhecerem os seus erros, de pedirem perdão e de perdoar, e de evitarem reproduzir novamente o mesmo tipo de erro. Esse é o contexto no qual, na igreja, nós devemos motivar uns aos outros, para que possamos ser fortalecidos nesse sentido, para não cairmos no mesmo erro, para não termos o prazer do pecado. Vivendo sempre a necessidade de uma mudança de valores que serão sempre ajustados e corrigidos em relação aos parâmetros apresentados pela palavra de Deus. E assim nós vamos aprofundando as raízes. Assim nós vamos adquirindo novos nutrientes que alimentam a nossa fé, que fortalecem a nossa alma e o nosso espírito, para que tenhamos uma comunhão e intimidade maior com Deus. E assim nós vamos exercer uma autoridade divina com maior propriedade. Então, vamos deixar de ser meninos na fé. Vamos deixar de ser aqueles que rapidamente passam de um evangelho para outro. Pode procurar. Se você encontrar alguém numa igreja que estava ali pelo motivo errado, como eu citei, por que você está aqui, irmão? Ah, porque o meu cônjuge veio. Ah, dificilmente ele vai permanecer. Dificilmente ele vai progredir.
porque ele não está ali por Cristo nem pelo conteúdo da mensagem. Por que você está aqui, meu querido? Por causa dos meus filhos. Ah, então você não está por causa de Cristo? Amado, o padrão da família deveria ser assim, olha. Eu estou na igreja porque avaliei aquela igreja de acordo com a palavra de Deus, né? Como os bereanos faziam, e Paulo elogiou e destacou a postura dos bereanos. Avaliei a mensagem, avaliei o caráter dos seus líderes, avaliei a comunhão com os irmãos, e ainda que a igreja seja de prédio feio, de poucos recursos, mas de uma fidelidade bíblica, essa igreja nos serve. E ela vai contribuir com o moldar de um caráter em relação à pessoa de Cristo. Essa igreja serve. Então, o líder da família deve levar o seu cônjuge e os seus filhos para, nessa igreja, se engajarem, produzirem os devidos frutos a partir do momento que eles estão se alimentando e sendo nutridos pela mensagem cristocêntrica pregada por essa igreja. E assim as pessoas adquirirão maturidade, assim as pessoas haverão de progredir na vida espiritual. Essa deve ser a postura de qualquer família. Então os filhos iriam juntos, o cônjuge iria junto, porque há uma liderança espiritual na família. Então, mas não esteja numa igreja por motivos errados, por puro egoísmo do seu comodismo. Ah, é que aqui é tão pertinho. Ah, é que aqui o som é tão bom. Ou, não, é que na outra igreja não tinha ar-condicionado. Aqui tem, ó pastor. Amado, essas coisas não são essenciais para a vida do evangelho. E é por isso que Paulo fica tão surpreso, tão admirado. Mas sabe o que eu acho bacana? Né? É que Paulo vai começar a contar um testemunho pessoal. Porque, olha, nos chama a atenção o fato de Paulo começar argumentando que ele é apóstolo. É óbvio que uma mensagem subliminar aqui nos fala que muito provavelmente os irmãos de Gálatas não reconheciam a autoridade espiritual de Paulo como sendo um daqueles 12 que andaram com Cristo. Ah, Paulo, você não é um daqueles 12 que andaram com Cristo? Não, então você não é apóstolo. E ele começa enfatizando isso. Não, peraí, eu não recebi isso de pessoa nenhuma, de homem nenhum. Mas eu recebi diretamente de Cristo, assim como aqueles 12 receberam. Se os 12 foram discipulados por Cristo, eu também fui. E ele começa a expressar isso para chegar no ponto dele dizer que tem essa autoridade. Paulo tem em foco também outras pessoas, não apenas os seus ouvintes gálatas, mas ele começa a argumentar também a necessidade dele ter estado em Jerusalém. Mas uma necessidade para ser conhecido pelas autoridades da igreja, uma necessidade, digamos assim, para se envolver com eles e contribuir. E nesse ponto aqui, você que nos ouve, né, Pastor Franco Júnior poderá comentar logo mais sobre isso. Eu entendo o seguinte, amado, olha, muita gente confunde essa questão de liderança da igreja. Né? Muitos olham para o pastor da sua igreja e dizem, não, ele é um homem pecador como eu, e eu não preciso me submeter a ele. Amado, esse não é o contexto. Né? Lembra do que ocorreu, né, com a irmã de Moisés. Então, o contexto da liderança não fala isso. Ah, quer dizer que eu tenho que me submeter cegamente a uma liderança? Também não. E esse texto, Paulo, falando das suas experiências pessoais, ele deixa isso claramente para nós, quando ele assim afirma, olha, escuta, havia alguns lá em Jerusalém que pareciam ser muita coisa, pareciam ser grandes líderes, né? Mas alguns, na realidade, só tinham posição, só tinham aparência. Né? Então, de fato,
a primeira regra, nós precisamos estar submissos aos líderes. Mas se esse líder requer de você um comportamento que foge do padrão da palavra de Deus, Paulo deixa claro que ele não está sujeito a isso. Porque se era questionado que ele não era um dos 12, ele vai dizer aqui do capítulo 2, no verso 11, que um dos 12, Pedro ou Cefas, né, quando teve um comportamento inaceitável, Paulo diz, eu resisti, né, cara a cara. Agora entenda, amado, que isso não precisa ser feito de forma desrespeitosa. Quando estamos debaixo da autoridade de um líder, ainda que ele esteja errado, nós não temos autoridade ou permissão para afrontá-lo, mas autoridade divina para exortá-lo com graça e com amor. Não para mostrar que somos melhor do que ele, mas para mostrar que ele precisa rever o ponto que ele está defendendo. E nós precisamos ter segurança de não cair simplesmente nas disputas de opiniões pessoais, mas de confrontar esses valores com a palavra de Deus, amado. Então, Paulo conta o seu testemunho e depois ele vai lembrar, olha, sabe quem eu era, né? Sabe como era que eu fazia. Mas uma vez agora em Cristo, amado, uma vez em Cristo, o meu empenho continua sendo o mesmo de quando eu era cego. Mas agora, o meu empenho continua sendo o mesmo. Traz isso para a nossa vida diária, amado. Quantas vezes nós, então, temos um procedimento no mundo, por exemplo, no trabalho. Você é tão fiel, tão dedicado, você só chega na hora, você é pontual. E talvez essas coisas todas sejam porque você tem em mente alcançar uma promoção, porque você tem a certeza que na falta você terá redução salarial por uma possível dedução de faltas ou atrasos, e aí você é fiel. Mas se chega no contexto da igreja e encontra uma liberdade, você não consegue se submeter a determinadas normas, né? Então, por que você que serve em determinado ministério não chega uma hora antes do culto? Você quer chegar como aquele que simplesmente veio para assistir o culto, se você está lá para servir, amado. Então é preciso chegar antes. Quase que todos os ministérios da igreja requerem que aqueles que deles participam cheguem antes para preparar tudo para o momento da adoração e do louvor. E por falar em louvor, isso incide principalmente nos que participam dos louvores de cada igreja. Penso eu, o pastor Franco Júnior vai opinar sobre isso, que talvez seja um dos ministérios mais difíceis em cada igreja. Normalmente, os membros acabam distorcendo a sua compreensão, apresentando-se como artistas, como cantores, né? E esquecendo que ali é um serviço de prestar a Deus as condições favoráveis para uma verdadeira adoração. E aí, amado, isso só demonstra para mim que quando Paulo está repreendendo os irmãos de Gálatas, a ponto de, no verso 1 do capítulo 3, ele chamá-los de insensatos. E é isso que muitas vezes nós somos, amados. Insensatos. Quantas vezes nós não somos capazes de perdoar, curtimos o ódio da mágoa e ainda dizemos, não, olha, Deus vai me abençoar. Mas não passamos o perdão para ninguém. E esquecemos até mesmo da oração que o Senhor nos ensinou, que diz como, amado? Pai, perdoa o nosso pecado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para pensar na profundidade desse texto, amado. É como se nós, na realidade, disséssemos assim no popular: Deus, se eu não perdoar o meu próximo, não me perdoe também. E por analogia, Deus, se eu não for uma pessoa capaz de abençoar,
não me abençoe também, Deus. O modelo significa isso, amado. E é essas coisas que precisam ser ensinadas, né? Então Deus vai chamá-los de insensatos, porque, tendo eles sido apresentados a um Cristo crucificado, eles agora estão se propondo a passar para valores diferentes. E, amado, que tipo de valor você tem, então, buscado, ou desenvolvido, ou contribuído para que a sua igreja tenha? Por exemplo, então vamos àquele exemplo que eu disse, a minha igreja não é animada. E o quanto você contribui para que ela seja animada? Né? Aí uma boa pergunta para nós, né? A minha igreja não tem o conforto que eu gostaria que tivesse. E o quanto nós contribuímos para que ela tivesse esse conforto? Entende, amado? Então nós precisamos entender que, fazendo parte de um corpo, esse corpo funciona, como diz a palavra de Deus, pela perfeita articulação de cada um desses membros, através de cada junta, de cada conexão que tem um membro com o outro, mano. Faz analogia do nosso corpo e você vai perceber isso. Então, amados, sejamos mais firmes, mais fiéis à palavra de Deus, né? Sejamos alguém com uma vontade maior de estar engajado no corpo de Cristo em todos os sentidos. Nós somos participantes, valorizamos a nossa igreja, valorizamos a comunhão com os irmãos. Nós somos contribuintes financeiramente da igreja que participamos. Nós participamos de um progresso gradativo e constante de aquisição de conhecimento espiritual, para que os nossos valores sejam cada vez mais fortalecidos e renovados, corrigidos, né, ajustados para os padrões da palavra de Deus. São essas coisas que nós precisamos fazer. E foi isso que os Gálatas não fizeram. E foi isso que aconteceu, eles estavam mudando para outra coisa, e é provável que alguns estivessem dizendo, olha, não vamos acreditar tanto assim no evangelho que Paulo falou, não. Afinal, nem apóstolo ele era, então por que se submeter a ele? Então, amado, que tipo de cristão você tem sido no corpo da sua igreja? Aquele que chegou, como mencionado aqui, em busca de um cargo. Ei, qual é o cargo que está livre aí? Meu querido, qual é o seu dom? Você gostaria de qual cargo? Eu quero o seu, pastor. É muito bom, né? Eu quero o seu. Aquele que vai, né, aparecer, amado, queira não. Olha, eu posso dizer para você que é um cargo que só vale a pena se for dado por Deus. Né? Estar num cargo dado por homens não vale a pena. Tá? Então Deus seja louvado por isso. Né? Deus te abençoe. E assim como Paulo, né, estava repreendendo esses irmãos, e se andarmos, né, ao longo da carta, e é isso que nós faremos nos próximos programas, você vai ver a devida preocupação de Paulo com os Gálatas, né? É porque Paulo, vendo que no passado aqueles irmãos eram escravos, né, por natureza, eles serviam a outros deuses, né? Paulo está dizendo, agora vocês conhecem o verdadeiro Deus, e como é que vocês facilmente não guardaram esses valores e estão mudando, passando para outra coisa. Então, amados, saibamos usar da liberdade cristã, da liberdade, né, do amor, saibamos desfrutar do relacionamento com o Espírito, para que todas essas coisas possam vir redundar em, de fato, sermos aqueles que estaremos produzindo os frutos do Espírito. Produzindo os frutos do Espírito. Então, que Deus seja louvado. Eu quero orar por você e pedir que o pastor Franco Júnior fale sobre esses pontos que eu argumentei aqui na ótica dele, né? Então, como é que você vê a liderança da sua igreja, amado?
Como é que você tem sido envolvido no corpo de Cristo? Por que deveríamos ser assim tão insensatos, né? Senhor, nós queremos te bendizer, te dar graças pelo privilégio de compartilharmos a tua palavra. Senhor, nos abençoa para que tenhamos a devida compreensão da tua palavra, porque ela é a revelação da tua vontade. E que através dela nossa fé seja fortalecida e alimentada. Que através dela, como árvores, tenhamos raízes profundas que buscam os melhores nutrientes e água constante, para que sejamos sempre frondosos e verdosos. Sejamos como a árvore, aquele capaz de oferecer sombra ao cansado, capaz de oferecer abrigo, como as aves do céu encontram nas árvores. Que venhamos a deixar de ser egoístas, venhamos deixar de correr atrás do vento, mas que sejamos aquelas árvores fortes para resistir aos maiores vendavais. Por pior que sopre o vento, que sejamos capazes de resistir, porque estamos bem firmados no solo. Sabemos aonde pisamos. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Você que nos ouve onde quer que você esteja. Eu ministro uma bênção de Deus na sua vida, para que essa palavra produza uma fé em ti inabalável, para que essa palavra produza sede de conhecimento de Deus na tua vida, e você se aprofunde e se dedique em adquirir conhecimento de Deus, porque nós adquirimos conhecimento de tantas coisas que são fúteis, e algumas até necessárias para a vida profissional, mas que você tenha o mesmo empenho em adquirir conhecimento de Deus e que você progrida e venha de fato, na estação apropriada, poder apresentar os frutos devidos àquele que te amou primeiro, que te comprou e perdoou os teus pecados e te fez, te deu vida nova. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Se eu fosse perfeito, se eu nunca falhasse, se a minha força nunca faltasse, não precisaria de Deus, não precisaria de Deus. Se eu mesmo pudesse voltar ao passado, arrancar do peito a dor do fracasso, não precisaria de Deus, não precisaria de Deus. Mas como sou pequeno e imperfeito, choro, me entristeço e sinto medo, e só sua presença é que pode me acalmar. E sendo vulnerável como sou, imperfeito em busca de um perfeito amor, eu sinto a perfeição no seu cuidado, posso descansar. Eu preciso de Deus e eu dependo de Deus. Não há outro caminho, sozinho eu não consigo. Desesperado por Deus, e eu não vivo sem Deus. É meu melhor amigo, sozinho eu não consigo, porque eu preciso de Deus. La 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 la, Mas como sou pequeno e imperfeito, choro, me entristeço e sinto medo, e só sua presença é que pode me acalmar. E sendo vulnerável como sou, imperfeito em busca de um perfeito
preciso de Deus. Amém, amados. Todos nós precisamos de Deus. Amém? Mas aí, se você também está precisando de acessórios para celular, relógios, baterias, braceletes, óculos, lanternas e tantas outras variedades em sons, você pode encontrar tudo isso ali em Virtude Variedades. Fica ali na Rua Santos Dumont, no Shopping Popular do Crato. Irmão Jussier vai te atender com muita graça e com muita bênção de Deus. Então procura, vai lá, dá prioridade ao teu irmão em Cristo, em nome de Jesus. Amém, amado? Pastor Franco Júnior, suas considerações com relação a essa introdução aqui que Paulo escreve para os Gálatas, né, e alguns comentários que eu fiz aqui. Qual a sua ótica com relação a isso? Bom, primeiro, eu acho interessante que Paulo aqui muda um pouco a forma dele escrever, né? Ele sempre escreve iniciando com a saudação. Começou batendo aqui. E aqui ele começa batendo, né? Ele começa, fico admirado como vocês são insensatos, como rapidamente mudaram o evangelho para outro, né? Algo que não foi ensinado. Mas aqui também, ao longo do texto, pastor, a gente começa a ter aqui algumas respostas das suas indagações, por exemplo, quando alguém questiona muito uma liderança, quando alguém acha que pode ser feito da forma em que ele quer, quando alguém acha que pode ser servo do Senhor, cristão, estando em casa. Tudo isso, Paulo começa a nos trazer aqui algumas orientações. Eu gostaria de pular um pouquinho aqui na Bíblia para os irmãos acompanharem, porque essa resposta está dentro do próprio Gálatas, né? Da própria carta de Paulo aos Gálatas. Só que agora no capítulo 5, lá a partir do versículo 13, olha o que é que Paulo vai nos dizer acerca disso, né? Ele vai começar a dizer o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade, não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Agora, o que Paulo começa a nos falar aqui é que às vezes nós usamos dessa liberdade a qual nós somos chamados em Cristo e utilizamos isso agora de uma falsa liberdade ou para dar lugar a uma de libertinagem, achando que agora nós vamos ser, podemos fazer aquilo que nós queremos, da forma que nós desejamos. E existe um ditado dentro da academia, do círculo acadêmico, né? Se eu não me engano, não sei se foi Spurgeon que falou isso, mas disse que nós somos como um animal desses, como um cavalo ou um jumento, né? E ele diz isso, uma besta, eu acho que ele usa essa expressão, somos como uma besta, que nós vamos estar sempre sendo conduzidos por um Senhor. A questão é quem é o nosso Senhor. Porque não existe essa liberdade de independência, não existe isso. Romanos, a gente vê que nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos opções, nós não fazíamos algo por causa da liberdade, fazíamos algo porque nos era imposto pelo pecado, então nós éramos escravos do pecado. Agora, uma vez em Cristo Jesus, nós também temos um Senhor, e o Senhor é Jesus Cristo. Então não existe essa liberdade que nós vamos fazer o que nós queremos. Se por um lado nós não aceitamos a palavra de Deus, então nós vamos ter um Senhor que é o maligno. Nós falamos isso aqui na semana passada, o mundo jaz do maligno. Nós vamos estar sobre uma determinação, sobre uma escravidão do pecado. Se nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós vamos ser agora subservientes, vamos servir a um outro Senhor. Mas não existe essa liberdade. Então, o primeiro ponto, estou dizendo tudo isso para dizer que na igreja do Senhor, nós não podemos fazer as coisas da forma que nós queremos, da forma que nós pensamos. Um exemplo bem prático disso, pastor, acho que responde tudo isso. Nós queremos inventar muito no culto. Não sei se você já prestou atenção, e às vezes eu me incomodo um pouco quando eu sou convidado a uma igreja que chega lá, você tem 10 louvores, você tem a oportunidade para as pessoas, aí chamam um, chamam outro, aí tem um teatro, aí tem um outro teatro, aí agora tem um outro louvor, e quando a gente vai pregar, você tem 20 minutos. Me dê só um parênteses, pastor.
Certa vez eu estava na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Aí o pastor que me recepcionou lá, né, era aniversário da igreja, né? Então teve algumas coisas que me chamou a atenção. Por favor, amado, eu estou relatando apenas um episódio histórico. Eu não estou falando mal da igreja nem do pastor. Estou falando um episódio histórico, né? Então, algumas coisas me chamou a atenção ali, né? Primeiro, me chamou para o aniversário, e aí, para subir lá naquela parte mais alta, chamada de altar, não podia subir de sapato, tinha que tirar o sapato, né? Aí tudo bem, me submeti às regras, tirei o sapato, subi. Mas começou esse aniversário, foi como o senhor falou, né? Todo mundo teve oportunidade. Quando chegou o momento da palavra, nós não tínhamos mais tempo, né? Você entende, né, pastor? O tempo é curto, né? O tempo voa, né? Mas vai lá, cumprimente os irmãos aí. Ou seja, ficou 15 minutos para uma palavra. Então, isso é um fato lamentável, né? Tem a ver com o que o senhor está falando, o aspecto histórico que eu estou falando, tem a ver com o que o senhor está mencionando aqui. E eu digo, bom, será que de fato nós não precisamos fazer determinadas correções, né? É isso. Então, pode continuar. Não, e é exatamente isso. É recorrente em algumas igrejas, pastor. Porque nós alteramos a ordem do culto. Eu estou dando só um exemplo, porque isso acontece na nossa vida. Acontece com frequência, assim, em todas as áreas da nossa vida, se nós não tivermos cuidado. Então, nós aplicamos mal a nossa liberdade. Porque nós acreditamos que nós temos a liberdade e a usamos mal. Usamos mal porque acreditamos que nós podemos alterar a ordem de um culto, quando o culto já é previsto pelo próprio Senhor Jesus como ele deve ser. As Sagradas Escrituras começam a nos dar orientações de como deve ser um culto. Então, a gente começa a ter a noção, olha como é errado a nossa ideia de liberdade. Aos domingos, eu sempre costumo perguntar, o que é que você faz domingo à noite? A maioria das pessoas dizem, eu vou assistir o culto. Eu começo a dizer, então você está errado. Mas pastor, eu vou assistir o culto. E é exatamente por isso que você está errado. Você não pode ir para a igreja assistir o culto. Você tem que ir à igreja congregar e cultuar a Deus com os outros irmãos. Então, essa concepção de ir assistir o culto nos torna apenas a plateia, alguém que está assistindo, alguém que não está participando, né? Está alheio a tudo que está acontecendo acolá. E aquele que está apenas assistindo, ele deseja ser emocionado, ele deseja receber algo que toque as suas emoções, como um entretenimento. Então ele vai querer sentir Deus. Quando nós vamos cultuar a Deus, nós primeiro já saímos de casa preparado. Você orou quanto tempo? Jejuou quanto tempo? Se consagrou ali para aquele momento de adoração ao Senhor. Então o culto não começa às 6 horas da noite. O culto, na verdade, não deveria encerrar. Então, estou dando um exemplo aqui, porque se a gente altera a ordem de culto, a gente altera os louvores que são entoados. Eu sou muito crítico de algumas músicas, pastor, que se dizem cristãs, né? Quando na verdade são antropocêntricas. O homem está no centro da música ali. E aí, às vezes, o pessoal do louvor tem alguma dúvida sobre uma música ou outra, eu dou sempre essa orientação. Mas a gente às vezes fica assim, meio triste quando vê algumas igrejas se colocam música lá que nunca adoraram ao Senhor e sim ao homem. São músicas aparentemente bonitas, são músicas que estão falando coisas agradáveis, sim, mas de fato não estão apresentando Cristo como o centro da adoração. Sim, eu faço a mesma recomendação. Exato. Então tudo isso se aplica nisso que Paulo está falando. A liberdade que nós temos, ela está sendo aplicada de forma errada. Então Paulo está dando orientação para que nós somos chamados para a liberdade, mas nós temos que ter cuidado para que essa liberdade não seja usada de uma forma errônea. Isso significa dizer, quando nós não respeitamos a liderança, quando nós vamos contrário à liderança, o seu exemplo, quando colocou com Moisés, é muito proveitoso. Então, tudo isso acontece porque nós temos um entendimento errado dessa liberdade que nós temos. Pastor, no exemplo aqui do entendimento errado, né? Como se dissesse, não, uma vez que o líder errou, ele perdeu, digamos assim, o direito de ser líder, né? E como é que Deus disse para Miriam, disse, peraí, o meu servo trato eu, né? Ou seja, Deus não está dizendo que vai passar a mão na cabeça do líder que errou, né? Deus está dizendo, não, ele é meu líder, né? Eu constituí
nessa função, e os erros dele ele vai prestar contas comigo. O problema é que quando o irmão quer que, né, ser aquele a quem, né, o pastor deve prestar contas ou se submeter, né? Isso é terrível. Eu sei de alguns relatos, pastor, desculpe ter interrompido, mas o senhor vai continuar, de igrejas, por exemplo, que exercem o controle, né, sobre o pastor do ponto de vista financeiro, né? Olha, se o senhor não pregar o que a gente quer, vamos atrás de outro, viu? É quase como uma ameaça, né? Então, mais uma vez, é um exemplo de uma ótica errada com relação ao direcionamento da visão das coisas de Deus, né? Eu acho que isso aqui parte desse entendimento errado de que nós estamos ali para nós sermos cuidados, que nós vamos receber aquilo que nós queremos. Então a gente hoje tem uma igreja como se fosse um grande supermercado, onde nós pagamos por um serviço e levamos o que queremos. E se o serviço não está de acordo com a expectativa do cliente, a gente vai a um PROCON, a gente vai a algum órgão que nós possamos denunciar, ou nós trocamos então o fornecedor, né? Vamos atrás de outro que possa nos fornecer aquilo que nós queremos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que esse tipo de ação, olha como é perigoso, ele vai dizer que nós acabamos morrendo. Porque ele vai utilizar uma expressão que nós estamos nos mordendo, nós estamos matando uns aos outros. Quando nós não temos o cuidado com essa liberdade, quando nós não temos o cuidado com esse crescimento espiritual, nós acabamos morrendo, nós acabamos matando. Isso porque nós estamos sempre em competição. Se nós não temos esse cuidado de qual é como deve ser a nossa vida cristã, o padrão que nós adotamos são padrões humanos. Um exemplo, se nós não temos cuidado com a música que vai subir, então como é com um padrão bíblico, então como é que nós vamos aferir? Qual é o nosso padrão? Qual é o prumo que nós utilizamos para dizer qual música nós vamos tocar ou nós não vamos tocar? Então a gente passa a adotar então técnicas mundanas. É o meu gosto, é o que eu gosto e o que eu não gosto. E é exatamente por isso que às vezes a gente tem conflitos aí entre irmãos e entre igreja, por exemplo, com o estilo de música. Olha, esse estilo de música é santo, aquele estilo de música é profano. Na realidade nem é o estilo, né, pastor? Mas o conteúdo do que aquele estilo está faltando. Deveria ser exatamente, né? Isso. Mas, por exemplo, eu já ouvi assim, pastores dizendo que não se pode tocar um estilo reggae, mas você tem que tocar um estilo de música sacra, por exemplo. Tá? E a minha pergunta é assim, tá, e qual é a ferramenta de aferição para saber o que é santo e o que é profano, né? Porque isso tudo é nosso. Quando, na verdade, o que deveria estar sendo observado é o que é que está sendo entoado e não o ritmo que está sendo tocado. Estou dando só um exemplo, porque isso vai atingir várias outras áreas, né, pastor, da nossa vida. E quando a gente não tem esse cuidado, eu dou outro exemplo assim com a roupa. Às vezes a gente utiliza um estilo de roupa que, ao mesmo tempo, ela pode ser muito elegante, mas se a gente não tiver cuidado, ela pode ser extremamente sensual. Então, esses cuidados que nós precisamos ter, para quê? Para que a gente, como Paulo diz aqui nessas expressões dele, não morda, não acabe ferindo, não acabe maltratando um irmão. Porque às vezes a gente vai utilizar algumas expressões que podem matar o próximo. Então, só para concluir aí, pastor, tudo isso, um dos cuidados que nós precisamos ter é com essa liberdade. Eu acho que aqui inicia aí, a gente deixa aí para os próximo capítulo, né? Porque inicia aqui tudo aquilo que Paulo vai tratar, isso tudo é para a gente entender ali como é que ele vai tratar o fruto do Espírito, né, pastor? Amém. Muito obrigado, pastor. Meu amado ouvinte, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, né? Então nós queremos agradecer imensamente a sua audiência, né? Pedir que Deus esteja te abençoando e te convidando para estar todos os sábados, a partir das 14 horas até as 16, participando desse bate-papo muito agradável, né, dessas reflexões, nas quais entendemos que a nossa fé cresce, porque as reflexões aqui ocorrem em função de uma proclamação da verdade. Porque, como temos argumentado nesse programa, a Igreja de Jesus é a coluna de sustentação dessa verdade. E é isso que nós precisamos, então, trazer essa verdade
para o nosso dia a dia. E é por isso que nós precisamos exortar também, assim como Paulo fez com os Gálatas. Chamar a atenção daquilo que nós entendemos que precisa ser corrigido, precisa ser melhorado. E todos nós precisamos estar nesse processo contínuo, né, de melhoria constante. Né? Aliás, contínuo de melhoria constante foi triste, mas você entendeu o que eu queria dizer, né? Nós precisamos estar de forma progressiva melhorando o nosso conhecimento a respeito de Deus, a nossa piedade, melhorando também, digamos assim, a nossa intimidade com Deus, a nossa oração, e principalmente discutindo sobre esses valores que foram chamados aqui de frutos do Espírito, né? Então, mais uma vez, obrigado. Eu sou o pastor Carvalho, da Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte. Ela fica aqui na Lagoa Seca. Nós já voltamos aos nossos cultos dominicais e aos encontros de sexta-feira. Sexta-feira, às 19h30, nós já temos reuniões de mulheres e reuniões de homens, então. Se você quiser, você pode passar aqui na rua Doutor Mauro Sampaio, número 88. Pastor Franco Júnior. Quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, mandar um abraço aqui para o Marcelo e a Érica que nos acompanham, a irmã Cícera, que está na Bahia nos acompanhando via online, e todos os amados aí que que estão nos acompanhando. E às vezes quero pedir perdão para aqueles que a gente acaba esquecendo, pastor. Que às vezes a mensagem chega aqui, a gente não lê e a gente acaba esquecendo. Mas queremos mandar um abraço aqui para todos que nos ouvem e também deixar o convite para aqueles que desejam estar conosco, que podem estar conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos às 18 horas, ali no bairro Aeroporto, naquele loteamento Conviver, a partir das 18 horas. O endereço é Ana de Jesus Pita, número 105. Você pode nos encontrar nas redes sociais. Basta colocar lá Gileade Juazeiro. Você nos encontra em todas as redes sociais. Amém, amado. Então, muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus aí. E até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém, amado? De pessoas 24 horas por dia sem parar. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A rede de rádios FM Gospel conta com você